Capítulo 131, Luta Noturna. Sob o brilho carmesim dos monolites, uma lâmpada de rua gás iluminava a área à distância. Lumière identificou as pegadas e as seguiu em um ritmo medido. Em pouco tempo, as manchas úmidas secaram completamente, deixando de fornecer pistas. No entanto, Lumière memorizou o tamanho, os padrões de solo e as características da marcha dos 4 conjuntos de pegadas, garantindo que ele os confundisse com os outros. Mesmo assim, rastreá-los se mostrou desafiador. Ao contrário das ruínas de Cordoue Village, milhares de pessoas atravessavam a rua Narcy e seus arredores diariamente, deixando inúmeras pegadas sobrepostas que obscureciam e destruíam umas às outras, dificultando a identificação de um alvo. Compondo o desafio, os vendedores enchiam as ruas de lixo e o ambiente terrível criava outras distrações. Às vezes, Lumière sentia que estava procurando por uma gota de água no oceano. Felizmente, era meia-noite, e poucos pedestres estavam fora. A maioria eram alcoólatras, cujo cheiro distinto e pegadas escalonadas Lumière poderia descartar de relance. Além disso, Margot e sua tripulação haviam desaparecido há muito tempo, então muitos vestígios permaneceram intactos. Lumière mal conseguiu acompanhar. Ocasionalmente, devido ao ambiente ou Margot-Place cautela, as pegadas desapareceriam abruptamente. Mas Lumière permaneceu sem se intimidar. Ele se compôs, procurando para frente, esquerda e direita por distâncias consideráveis para novos traços. Por tentativa e erro, ele finalmente encontrou as pegadas que procurava. Assim, Lumière os rastreou até a Rue du Rossignol, no distrito do Mercado, parando em frente a um prédio de apartamentos de 5 andares longe de vários salões de dança baratos. Margot e os seus subordinados pegadas levaram para dentro. Após um exame cuidadoso, Lumière confirmou que os 3 bandidos acabaram saindo e caminharam em direções diferentes. Em outras palavras, Margot era a única que restava em um quarto de apartamento. Ele precisa de sua proteção subordinada, confiante em sua própria força. Lumière meditou silenciosamente, ficando mais certo de que seu alvo era um Beyonder. Ele pesquisou o corredor escuro como breu, considerando como um caçador poderia lidar com traços correspondentes antes de retornar à sua residência real. Ele suspeitava que, mesmo com uma lâmpada de carboneto e uma busca meticulosa, localizar Margot seria quase impossível, e ele poderia até cair em uma armadilha pré-arranjada. Depois de alguma contemplação, Lumière formulou um plano preliminar. Ele desviou o olhar e dirigiu-se para a rua adjacente. Em pouco tempo, ele encontrou um homem bêbado em seus 20 anos que mal conseguia andar. Quando o homem chegou a uma lâmpada de rua a gás com defeito e começou a vomitar, Lumière abaixou o chapéu e se aproximou. Num tom silencioso, disse ele, "Eu quero comprar a sua camisa por 1,5 veludum por." A reação inicial dos bêbados era questionar se ele estava tão intoxicado que estava alucinando. Ele usava uma camisa de tweed cinza azul que ele comprou de uma loja de roupas baratas em Le Marché du Quartier du Gentleman por apenas 1 veludro por. Agora, alguém queria gastar 1,5 veludro por. Ou 30 lampidas, nesta roupa velha usada à Elite por 2 anos. Eu sou louco, ou esse cara é louco. O bêbado se esforçou para olhar para o seu homólogo, mas a luz fraca só revelou uma figura sombria na escuridão. No momento seguinte, 2 moedas frias apareceram em sua mão. Instintivamente, o bêbado pesava as moedas e sentia os padrões gravados no metal. Ele arrotou e perguntou, "Por que você quer comprá-lo? Se o Elitre não quiser, e Elitre encontrar alguém?" Lumière fingiu ter de volta as moedas de prata. Sem mais questionamentos, o bêbado resmungou e lentamente tirou o casaco, esvaziando os bolsos. Quando Lumière partiu com as roupas, o bêbado olhou para cima com dificuldade e acenou com a mão. Ah, lunático. Lunático que dá dinheiro. Blague. No momento em que Lumière voltou para o bloco de apartamentos na Rue du Rossignol, ele havia se transformado em um boné azul escuro, casaco de tweed cinza azul, calças desbotadas e um par de roupas usadas, sapatos de couro sujo. Além de itens que ele usaria mais tarde, ele gastou um total de 12 veludro por. Lumière olhou para o apartamento apagado e de repente se viu perplexo. Por que tenho de atacar um Beyonder como a Margot? Seus 3 subordinados dificilmente eram inocentes, e eles eram claramente fracos. Eles sabiam como cobrir seus rastros, então lidar com eles deveria ser muito mais difícil do que matar uma galinha. O destino de ser atacado pelo fantasma Montsoris discriminaria.
Porque estava eu fixado em caçar a Margot. Eu já estava assim antes. Quando necessário, eu poderia ser implacável, e eu poderia manter as coisas simples. Eu me sobrecarregaria desnecessariamente. À medida que esses pensamentos corriam por sua mente, os lábios de Lumian se enroscavam em um leve sorriso. Ele percebeu que tinha instintivamente escolhido presas mais perigosas porque parecia mais desafiante, fazendo-o sentir-se mais à vontade e despreocupado. Lumian olhou para o peito esquerdo escondido sob suas roupas, suspeitando que essa mudança resultou da corrupção dentro de seu corpo. Depois de alguns segundos de silêncio, ele suprimiu uma risada suave. Da aparência, e um pouco louco. Ele planeou mudar o seu alvo, era como se já pudesse sentir o cheiro de sangue. Isso foi uma bênção e uma maldição. Com o boné puxado para baixo, Lumian carregava uma pilha de itens e circulava até a parte traseira do apartamento, alvo. Ele arranjou a carne gordurosa, o enchimento do sofá inflamável e outros itens contra a parede, criando uma barreira à prova de fogo ao redor deles. Em seguida, Lumian acertou um fósforo e jogou-o na pilha. As faíscas se espalham rapidamente pelos materiais mais combustíveis, crescendo rapidamente e consumindo tudo ao seu redor. Fumaça negra ondulou. Enquanto a fumaça densa envolvia a área, Lumian gritou, "Fire! Fogo!" Ele então correu de volta para a frente do apartamento e recuou para as sombras de um canto próximo. Seu plano era simples, como ele sabia qual quarto Margot ocupava ou quais armadilhas ele havia colocado, ele forçou Margot a se revelar. Se Margot fosse um piromaníaco, Elite certamente sentia que as chamas e a fumaça abaixo poderiam causar um verdadeiro inferno. Sua reação seria muito diferente, permitindo que Lumian determinasse a sequência de Margotíplis e decidisse se prosseguiria ou abortaria o plano. E com a fumaça crescente, chamas cintilantes, gritos de Lumian e Letis, os inquilinos de apartamento Letis e os edifícios vizinhos desceram as escadas para a rua. Como o fogo era grande e a fumaça havia penetrado no apartamento, ninguém arriscou saltar para fora. Permanecendo em silêncio, Lumian concentrou-se atentamente na entrada do apartamento, enquanto outros o substituíram para gritar e procurar a origem dos Fire. Segundos depois, uma figura saltou de uma janela do segundo andar, pousando com facilidade. Era Margot vestida com uma camisa vermelha e calças longas e brancas. Baseando-se em suas habilidades Beyonder e vivendo em um andar inferior, Margot tinha tomado as escadas como os outros inquilinos. Em vez disso, ele pulou pela janela. Ao aterrissar, ele olhou para o apartamento, percebendo que o fogo estava sério. Não havia necessidade de ele saltar para fora, fazendo parecer em pânico e tolo. Naquele instante, Margot viu uma figura usando um boné de pico e camisa cinza azul emergir de um canto. A figura, com a cabeça abaixada, apontou para Margot e riu. "Olha, este tipo é um idiota." As emoções de Margot Plotz irromperam com uma fúria. Seus olhos estavam vermelhos enquanto ele se lançava para o homem zombando dele. Ele era rápido, mas a figura era mais rápida. Ele já havia se virado e correu para o beco mais próximo. Tudo o que a Margot queria era ensinar uma lição ao tipo e persegui-lo. O casal correu para o beco escuro e deserto, um seguindo o outro. Toque! 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 A figura correu para uma barricada e saltou sobre ela com um empurrão da mão direita. Ao pousar, ele viu a figura parar e virar. No momento em que ele pousou, ele viu a figura parar e se virar. Sob o luar carmesim, Margot viu o rosto sob a tampa azul escura. Foi envolto em camadas de ataduras brancas, revelando apenas narinas, olhos e ouvidos. A mão esquerda dos figura Elitis estava igualmente envolvida, segurando um dirk preto e sinistro. As pupilas de Margotíplis se alargaram e seu coração pulou uma batida. Ele imediatamente percebeu que havia sido vítima de algum tipo de provocação. Suprimindo seu desconforto, Margot tirou o revólver preto de sua cintura. Ele apontou para Lumian e ativou a provocação. "Com essa faca, idiota, esta é a idade da arma." Bang! Margot puxou o gatilho, enviando uma bala direto para a cabeça de Lumian. Lumian de repente arqueou para trás, como se estivesse formando uma ponte. Então, ele estalou horizontalmente, esquivando-se da segunda bala de Margot Litis. Em seguida, Lumian endireitou-se como uma mola enrolada e lançou Mercúrio caído em Margot como se fosse uma adaga voadora, antecipando que seu inimigo tinha uma habilidade de provocação e possivelmente envenenou a arma. Margot não ousou confrontá-la de frente.
Ele torceu apressadamente seu corpo, permitindo que o Dirk preto estanho passasse por ele e se encaixasse em uma rachadura na barricada. Quando ele evitou o ataque, Margot viu Lumian atacá-lo como um tigre. Só então ele notou que as orelhas de Lumianilitis estavam cheias de maços grossos de papel, tornando-o quase imune à provocação de Margotilitis. A melhor compreensão de um caçador sempre veio de outro caçador. Esta revelação enfureceu Margot mais uma vez, como se ele tivesse sido silenciosamente provocado por sua proeza adversária. Bom! Lumian cerrou o punho direito e atingiu as têmporas de Margotiples com uma rachadura aguda. Margot bloqueou-o com o braço esquerdo. Simultaneamente, ele levantou a mão direita e apontou o revólver para a cabeça de Lumian. Let-lhes ver como você esquivará esta curta distância. Em um instante, Lumian inclinou-se para a frente como se para a cabeçada Margot Plots peito e agarrou seu pulso direito com a mão esquerda. Enquanto isso, sua perna direita balançou com incrível flexibilidade. Não na parte de trás de sua cabeça, mas alojado em uma rachadura na barricada Mercúrio, ao lado dele. A sinistra e preta torre de estanho subiu para o ar, impulsionada pelo pontapé de Lumianilitis, e voou direto em direção a Margot. Capítulo 132, Escorpião Negro. Bater. Margot mal conseguiu desviar do Dirk mortal arremessando em direção a ele, mas ao fazê-lo, ele não conseguiu mover seu revólver em sincronia com o movimento rápido de Lumianilitis. A bala atingiu a parede oposta, enviando fragmentos de pedra voando. Com um tilintar metálico, Mercúrio caído passou por Margot e novamente pousou não muito longe no chão. Lumian endireitou-se e rapidamente pisou seu pé direito no peito do pé do inimigo para impedi-lo de levantar o joelho e bater em seu abdômen. Em um piscar de olhos, Lumian foi quase rebocado para o seu adversário. Ele cortou ou bateu com as duas mãos, ou se apoiou e bloqueou com os cotovelos. Seus pés deram chutes baixos ou batidas, e seus joelhos se empurraram para frente ou saltaram ao redor. Margot estava muito preocupada em evitar esses ataques para mirar e disparar. O bandido sentiu como se ele fosse pego em uma tempestade implacável de seus golpes adversários. Além disso, Lumian permaneceu por perto, empregando técnicas de combate próximas para impedi-lo de recuar e usar sua arma. Para Margot, esse estilo de luta era estrangeiro e perigoso. Bater. O cotovelo de Margotiples bateu na parede, fazendo com que a casa tremesse. Uoc! O pulso direito de Margotilitis estava torcido, e o revólver preto escorregou de seu alcance, batendo no chão. Uão! 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 Lumian desencadeou uma enxurrada de mãos, cotovelos, joelhos e pés, forçando o inimigo a recuar repetidamente. No final, Margot só podia bloquear instintivamente, seus pensamentos incapazes de acompanhar os movimentos rápidos de Lumianilitis. No entanto, ele sentiu que já havia decifrado o padrão de seus ataques adversários e antecipou as sequências que se seguiriam. Ele poderia se defender contra todos os ataques com sua memória muscular sozinho. Em apenas um momento, ele lançaria um contra-ataque. Instintivamente, Margot levantou o pé direito para bloquear o chute baixo. Mas ele não conheceu nada. O pé esquerdo se estendia diagonalmente, desafiando os limites da flexibilidade humana. Ele enganchou o véu preto que estava silenciosamente ao lado dele. Ele atacou Margot para forçá-lo a se aproximar de Mercúrio caído. O Dirk negro de estanho subiu e esfaqueou a coxa de Margot Plots. Margot se viu preso por Lumian enquanto se equilibrava precariamente em um pé. Ele tinha pouco recurso a não ser retrair o pé direito e torcer o corpo ligeiramente para fugir. Mercúrio caído roçou sua coxa e rasgou suas calças brancas leitosas, deixando um rastro raso de sangue. Uão! 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 Lumian foi para a ofensiva mais uma vez com as técnicas de combate de curta distância que Aurora lhe ensinou, esmagando Margot até que ele não teve tempo para cuidar de seus ferimentos nas pernas. Felizmente, a ferida foi superficial e sangrou apenas ligeiramente. Bater. Margot Plots de volta colidiu com a parede. Ao longo de todo o encontro, ele teve a chance de falar. A outra parte ainda tinha os ouvidos tapados, sem medo de qualquer provocação. O sangue de Margotiples fervia, mas só servia para alimentar sua determinação. Ele planejava trocar seus ferimentos por uma vantagem e escapar de sua situação atual. Naquele momento, seus braços levantados não encontraram nada. Ele assistiu em confusão e choque como o homem estranho com as ataduras brancas em seu rosto voluntariamente recuou
Criou distância. Então, o homem misterioso se virou e correu para longe. Enquanto corria, ele sacudiu a sujeira preta de estanho com os dedos dos pés e pegou-a em sua mão esquerda. Momentaneamente atordoada, Margot estava prestes a dar início à perseguição quando passos ecoaram do beco. Ouvindo os tiros, 2 policiais patrulhadores correram com revólveres semiautomáticos pretos, alertados por moradores próximos que tinham descido as escadas devido ao incêndio. O que aconteceu? O que é o seu Poisons por Mobaté novamente? Um dos policiais exigiu com uma carranca, reconhecendo o rosto de Margot Plotis. Margot deu uma olhada desdenhosa nos 2 oficiais com camisas brancas, coletes pretos e casacos de uniforme preto, e respondeu, e foi atacado. Oficiais, Yoelitre tarde demais. Embora ele tenha dito isso, ele ficou secretamente aliviado por a polícia ter chegado mais tarde e ter assustado o homem misterioso. Caso contrário, ele poderia ter sido caçado. Afinal, o homem estranho era provavelmente um provocador da sequência 8. Além disso, suas técnicas de combate eram claramente superiores às de Margot Tiples, e sua astúcia lhe permitiu ganhar vantagem. O rosto dos polícias escureceu. Em seguida, siga-me de volta para dar uma declaração. O Elite ajudar-te a encontrar o assaltante. Além disso, esta é a sua arma. Ele apontou para o revólver que havia caído no chão. Margot zombou. Releia-se para o encontrar? Ah, essa é a piada mais engraçada que Eve ouviu este ano. Essa arma pertence ao agressor. Tire-o. Com isso, ele examinou brevemente sua ferida para garantir que ele foi envenenado. Então, ele saiu do beco à frente dos 2 policiais. O oficial que tinha falado pela primeira vez usava uma expressão feia. Ele tentou tirar a arma, mas seu parceiro segurou a mão para baixo. Voltando à rua do Rossignol, Margot Litis enfrenta endurecido. Seu primeiro instinto foi apressar-se para casa e confiar nas armadilhas que ele montou para se proteger contra uma segunda onda de ataques. Mas alguns segundos depois, Margot descartou a ideia, sentindo que era suficiente. Ele decidiu ir para a casa do chefe do Poisons por Mobilitotes, Black Scorpion Roger, e informá-lo do ataque. Ele ficaria lá durante a noite. Era o lugar mais seguro para Margot. Margot enfaixou a ferida na perna direita e correu da rua do Rossignol para a Avenue du Marché, indo até a locomotiva Vapor Suite e finalmente chegando à unidade 126, um prédio de 3 andares com um pequeno jardim na parte de trás. Em pouco tempo, ele encontrou Roger, o escorpião negro, no estudo. Um homem de meia idade com cabelo preto firmemente definido. Roger Litis, rosto ligeiramente gordo, foi emoldurado por olhos azuis frios e profundos. Vestido de pijama de seda azul aquático, Roger considerava Margot com uma expressão em branco. Você foi atacado? Yes. Margot contou os eventos que aconteceram. Os olhos azuis de Rogério escureceram de repente, como se estivessem conectados a um abismo sem fundo ou a um inferno eternamente ardente. Depois de um momento, ele assentiu. Não há sinais de que estás a ser amaldiçoado. Mas tens de ter cuidado. O seu sangue está nessa faca. Enquanto Roger falava, ele se aproximou de Margot. E ele ajuda a eliminar quaisquer perigos ocultos. Fiste. Margot deu um suspiro de alívio. Obrigado, boss. Ele seguiu Roger para fora do escritório e desceu as escadas para o porão. Ao virar o interruptor e iluminar a lâmpada de parede de gás, Roger apontou para a estátua no centro e instruiu, abri-la e rastejar dentro. A estátua representava uma mulher com características faciais suaves, as dobras de seu vestido longo renderizadas de forma vívida e realista. Margot caminhou até a estátua, abriu a porta escondida em seu abdômen e entrou. Quando a porta escondida se fechou, um silêncio misterioso encheu o porão. Black Scorpion Roger olhou para a estátua e entoou uma palavra no antigo Hermes. Nova vida. Chamas negras fantasmagóricas e indistintas irromperam da superfície da estátua, fluindo como água e queimando silenciosamente. Depois de 30 segundos, Roger disse a Margot, você pode sair agora. Este ritual era um método para eliminar os perigos ocultos de uma maldição. Ao entrar no abdômen da estátua feminina e reemergir, simbolizava um rebirth. Juntamente com os poderes Beyonder correspondentes, ele poderia cortar qualquer conexão com o item que tinha caído nas mãos dos inimigos. Espere por mim no estudo. E Elita procura pistas sobre o assaltante, Roger instruiu depois de garantir que Margot estava ilesa.
Margot assentiu e apressou-se para fora do porão para o estudo. Ele puxou uma cadeira e se instalou nela. Com o passar do tempo, Margot de repente sentiu seu corpo se tornando insuportavelmente pesado, como se estivesse submerso em água gelada. Sua respiração ficou difícil. As pupilas de Margot se dilataram, mas ele não viu nada. Ele lutou com toda a sua força, como se estivesse contido por cordas invisíveis. Ele mal conseguia mover os braços, dedos e pés. Tudo. Margot finalmente caiu no chão, mas a estranha sensação persistiu. Seu rosto virou um roxo não natural, em sua boca ficou aberta. Seus pensamentos ficaram cada vez mais obscuros. Com esta questão em mente, Margot sucumbiu à escuridão invasora. Na porta do porão, Roger surgiu com uma expressão grave. Ele tem potentes habilidades anti-divinação. Este assunto é muito simples. Roger, o escorpião negro, contemplou quando voltou ao estudo. No segundo seguinte, seu olhar congelou. Ele descobriu Margot esparramada no chão, seu rosto roxo, e sua parte inferior do corpo encharcada. Ele não estava mais respirando. Depois que o líder da máfia de Spur de Veneno conduziu um ritual para eliminar quaisquer perigos remanescentes de uma maldição, ele morreu misteriosamente no local mais seguro do Veneno Spur Mob, pouco antes de Roger, o escorpião negro. Albergue do Coque Doré, sala 207. Lumière, agora em trajes frescos, assentiu com satisfação. Mercúrio caído informou através de suas vibrações que a troca do destino havia sido concluída. Isso significava que Margot seria instantaneamente atacada pelo fantasma de Montsouris. Completar uma troca de destino depois de esfaquear alguém levou tempo, em qualquer lugar entre os 5 e 30 minutos, dependendo do destino desejado, a força individual e sua resistência subconsciente. Se Lumière fosse o alvo e abrisse ansiosamente a mente e o corpo, a troca de destino poderia ser conseguida rapidamente, em segundos ou até menos de 20. Olhando para a sujeira preta em sua mão, Lumière sorriu. Quando eu tiver tempo, eu vou ensinar-te o código Morse. Caso contrário, toda vez que nos comunicamos, tenho que restringir constantemente as opções com base no seu feedback. Itilites demasiado, tedioso. Mercúrio caído, lâmina trêmula acalmada, como se atordoada. Lumière, triunfante depois de uma caçada bem-sucedida, estava de bom humor. Ele brincou com um sorriso. Você se pergunta por que você deve aprender, mesmo como uma lâmina. A ambição é crucial. O mesmo vale para ser uma lâmina. Você quer permanecer assim para sempre? Então, ele perguntou, que destino você trocou desta vez? Lumière estendeu seu senso espiritual para o Dirk preto e estampado. Com a assistência de Mercúrio caído, ele gradualmente decifrou as gotículas de destino armazenadas dentro da arma. Representava o destino de Margot Litis de receber pilhas de dinheiro de seus vários subordinados. Você tem um talento especial para escolher fates. Lumière estava ocupado com a luta e delegou a troca do destino a Mercúrio caído. Ele tinha apenas informado de antemão que precisava de dinheiro. Depois de elogiar Mercúrio caído, Lumière ficou pensativo. Como esse destino se manifestará após a troca? Capítulo 133 – Sofrimento. Lumière poderia fazer sentido disso, mas ele também se debruçou sobre isso. Ele arregaçou as mangas, mostrando o braço direito e cortou com a lâmina de Mercúrio caído. Um breve momento de dormência foi seguido por uma dor familiar, mas ele hesitou. Ele assistiu enquanto o sangue escorria e manchava a lâmina preta prateada carmesim. Quase instantaneamente, um rio ilusório de mercúrio, composto de símbolos intrincados, materializou-se diante dos olhos de Lumière Litis. As gotículas do destino armazenadas no Dirk do mal se infiltraram de sua ponta e fluíram para a ferida rasa. Lumière se concentrou, esforçando-se para discernir o destino que ele procurava trocar. Ele próprio Sal a receber tratamento, Sal a adormecer depois de libertar as suas emoções e Sal a procurar Ostatru. Cenas brilharam através da mente de Lumière como se ele tivesse testemunhado em primeira mão. Logo depois, ele localizou o destino de se aventurar fora das catacumbas e encontrar o fantasma Montsouris de vários dias antes. Ele rapidamente levantou a ponta de Mercúrio caído e empurrou-o para os símbolos complexos que pareciam ser formados pelo rio Mercúrio. Esse destino provou ser pesado, e Lumière não conseguiu agitá-lo em sua primeira tentativa. Como o rio ilusório lentamente desapareceu, a cena em sua mente tornou-se cada vez mais nebulosa. Ele rapidamente canalizou a maior
parte de sua espiritualidade para a lâmina de mercúrio caído. Por fim, com uma segunda agitação, o destino de conhecer o fantasma de Montsoris se libertou do rio ilusório em tons de mercúrio e encolheu em uma gota minúscula, assemelhando-se a uma conta de mercúrio de um termômetro quebrado. A gotícula ilusória rapidamente se fundiu com o dique preto de estanho. Só então Lumière expirou um suspiro, de alívio. Ele sabia que tinha escapado do fantasma de Montsoris, e mercúrio caído agora poderia ser considerado uma lâmina amaldiçoada. Uma vez que ele tratou a ferida, uma intuição estranha de repente o atingiu. Guiado por essa intuição, Lumière saiu de Auberge du Coq d'Oré novamente, tecendo entre bêbados estridentes e uma briga aquecida. Ele retornou à Rue du Rossignol e parou do lado de fora do beco onde havia agredido Margot. Furrowing sua testa, ele cautelosamente entrou e virou sobre a barricada. No momento seguinte, o olhar de Lumière instintivamente caiu sobre a sombra no canto. Algo estava quieto no reino das trevas. Sentindo seu significado, Lumière apressou-se, agachou-se e pegou o objeto com a mão esquerda enluvada. Era uma carteira de couro marrom saliente. A Margot deixou cair o dinheiro que seus subordinados saquearam e entregaram a ele. Lumière aproximadamente compreendeu como a troca do destino havia acontecido. Embora ele pudesse lembrar se Margot havia deixado cair a carteira durante sua batalha feroz ou se ela tinha falado depois, isso impediu Lumière de reivindicar o dinheiro. Ele extraiu o grosso maço de dinheiro e esvaziou as moedas de ouro, prata e cobre da bolsa de troca. Então, ele jogou a carteira de lado e deixou o beco. De volta ao Auberge du Coq d'Oré Rouen 207, Lumière acendeu a lâmpada de metal duro e contou meticulosamente sua nova fortuna. No total, ele havia adquirido 1.265 veludroptor e 15 copete. A maioria eram notas no valor de 10 veludum por ou menos. Havia apenas uma nota de 200 veludroptor, uma nota de 100 veludroptor e 2 notas de 50 velo. Alguns louis droitor também foram incluídos. Lumière olhou para o dinheiro por alguns segundos antes de suspirar profundamente. Até 10 doações de benevolentes souls podem comparar a derrubar um líder de gangue. Naturalmente, nem todo o dinheiro pertencia a Margot. Ele estava apenas segurando para a máfia de expor de veneno. Lumière pegou uma pilha de pequenas contas no valor de 200 veludroptor e saiu da sala 207, subindo as escadas. Em menos de um minuto, ele chegou ao quarto andar e parou em frente ao quarto 8. Ele lembrou que Margot havia visitado Auberge du Coq d'Oré à noite para coletar a maior parte do dinheiro de uma prostituta não licenciada chamada Etans. Na época, um dos subordinados de Margot Litis deve ter estado no comando, mas o dinheiro acabou na posse de Margot Litis. Sem bater, Lumière agachou-se e deslizou a pilha de notas através da abertura por baixo da porta. Ele rapidamente se endireitou, virou-se para as escadas e desapareceu no corredor sombrio. Lumière dormiu até 6 horas quando o sino da catedral tocou. Ele tinha dormido profundamente na noite anterior, sentindo como se a poção provoquer tivesse sido um pouco digerida. De manhã, ele procura por Ostatru e vê se o Sr. K respondeu. Ele também comprar algumas roupas melhores e cosméticos de Quartier de Cet Observatoire. À tarde, ele visitar a loja de roupas baratas no Le Marché do Quartier do Gentleman. Ele ficou ali, contemplando silenciosamente os planos da elite. Tendo escapado da ameaça do fantasma Montsoris, ele colocou disfarçando-se de volta em sua lista de tarefas. Depois de ficar na cama por um tempo, ele entrou no banheiro para se refrescar. Então, ele desceu as escadas e comprou meio litro de cidra de maçã e um pedaço de pão com salsichas de porco dos vendedores. Tendo saciado sua fome, ele se dirigiu para a praça da catedral mais próxima e encontrou um canto vazio para praticar as técnicas de combate que Aurore havia lhe ensinado. Lumière retornou ao Auberge du Coq d'Oré às 9h30, com a intenção de descansar por uma hora antes de procurar Ostatru. Ao entrar no saguão do motel, ele viu 3 empregados limpando várias áreas imundas sob a supervisão de Madame Fawcett. O proprietário do motel contrata limpadores todas as segundas-feiras. Lumière desviou o olhar e caminhou em direção à escada. Naquele momento, os passos ecoaram, de cima. Em 10 segundos, Charlie apareceu diante de Lumière, vestido com uma camisa de linho, calças escuras e sapatos de couro sem alças. "E o de elite para o hotel?" Lumière perguntou, intrigado. Charlie bocejou e respondeu animadamente, "Dona Elite, você sabe? E fora hoje."
Podemos tirar um dia de folga por semana e escolher o dia que quisermos. Lumière riu. Deste dia de folga resulta numa redução do seu salário mensal da Madame Alice. Charlie sorriu timidamente. Ela tem os seus próprios compromissos sociais. Enquanto conversavam, um odor desagradável entrou pela porta. O Rui e Michel, de cabelos grisalhos e desgrenhados, entraram no hotel. E Old Droit ir para a estação de locomotiva a vapor. Charlie cumprimentou-os calorosamente. Rui aproximou-se deles primeiro, depois manteve uma distância respeitosa. O distrito do mercado é um pouco caótico hoje. Planejamos descansar por um dia. O que aconteceu? Lumière perguntou curiosamente. Rui instintivamente baixou a voz. Margot Oft-Poisons por Mob está morto. Muitos bandidos estão procurando por alguém. Outras gangues podem entrar em conflito com eles a qualquer momento. Há também muitos policiais presentes. Margot Plesdead? Charlie se apagou, espantado. Ele tinha acabado de pensar que o cara merecia morrer ontem, e agora ele estava morto. Rui sentiu gravemente. Heroic ouviu várias pessoas mencionarem isso. Suspiro. Podemos ganhar dinheiro hoje. A mulher dele, Madame Michel, consolou-o. Se nós Donilit sairmos, nós Donilit temos que almoçar. Podemos poupar algum dinheiro. Antes que Lumière pudesse perguntar sobre a situação do lado de fora, Charlie, saindo de seu atordoamento, girou e correu para cima. Os olhos de Lumière tremeluziam enquanto ele seguia para trás. Tude. Charlie subiu rapidamente para o quarto andar e correu para a sala 8. Respirando fundo, ele bateu a porta de madeira. Quem é? Uma voz feminina ligeiramente rouca emergiu de dentro. Charlie anunciou seu nome em voz alta. Didnilit eu digo e fora do relógio pela manhã? De volta à tarde. Lembra-te, 10 velcudum por. Desta vez não há desconto. A voz feminina respondeu impacientemente, abrindo a porta. Este foi o primeiro encontro de Lumière com a mulher chamada Etans. Seus cabelos de linho caíram sobre seus ombros, seus olhos de cor semelhante eram cautelosos e seu rosto gravado com apreensão. Ela parecia ter 23 ou 24 anos de idade, com aparência média que só poderia ser descrita como delicada. Seu rosto e roupas estavam limpos, e seu vestido vermelho expôs uma generosa extensão de pele clara em seu peito. Charlie animadamente informou Etans, você sabia? A Margot está morta. Elites realmente morto. Etans olhou, estupefato. Depois de alguns segundos, sua voz ligeiramente rouca ficou nítida. Esse diabo está realmente morto. Ititlui. Charlie assentiu sem hesitação. Você pode finalmente escapar desse diabo. Você pode finalmente viver como uma pessoa normal. Ethan olhou em volta, atordoado, tendo em Lumière olhos inexpressivos e Charlie Elites semblante animado. Elocis está morto. Elites morto. Ela murmurou, pensando no dinheiro que, misteriosamente apareceu em seu quarto. Quando ela começou a acreditar que Margot estava realmente morta, sua visão ficou turva. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela poderia ajudar, mas agachar-se e enterrar o rosto em seus braços. Seu soluço se intensificou, tornando-se mais incontrolável. Naquele momento, passos ecoaram da escada. Lumière virou a cabeça e viu um jovem de camisa branca, casaco e jaqueta preta se aproximando. Atrás dele estavam Margot e Plots 3 bandidos. O cabelo castanho de Lit era ligeiramente encaracolado, e seu rosto tinha vincos proeminentes. Ele caminhou até os Ethan chorando, agachou-se e sorriu. E Wilson da máfia do Spur venenoso. A partir de hoje, a Heroic cuida de si em nome da Margot Plots. Charlie Elites e citada expressão congelou. Os gritos de Ethan Silitis pararam abruptamente. Levantando lentamente seu rosto com listras de lágrimas, ela viu Wilson Roit sorrir e a sombra que seu corpo lançou. A sombra era tão densa que podia ser dissipada. Lumière observou em silêncio, sua cabeça imperceptivelmente levantada. No caminho para o primeiro andar, Charlie, que estava em silêncio há muito tempo, podia ajudar mas perguntar, isso realmente não há fim para o sofrimento dos pobres? E como algo que Aurore Leigh escreveu, Lumière respondeu, o seu rosto sem expressão. Às vezes, não somos os culpados, mas o mundo. Assim que ele terminou de falar, 3 pessoas pisaram no primeiro andar. Eles eram policiais em uniformes pretos, coletes pretos, camisas brancas e botas de couro sem alças. O oficial de 1,85 metros de altura que liderava o grupo,
Olhou para Charlie e Lumian e de repente parou em seus trilhos. Pressionando a arma na cintura, ele perguntou com uma voz profunda, Charlie Colente. Charlie ficou atordoado. Pitroitsime, oficial. O que é que importa? O oficial gesticulou para seus colegas e tirou algemas de aço. Enquanto seus dois colegas cercavam Charlie, ele disse com uma expressão séria, o Elitre suspeito de assassinato. O Elitre prendendo você. Muder? O rosto de Charlie Elite exibia choque, medo e confusão. Lumian levantou as sobrancelhas em surpresa. Enquanto o oficial algemava Charlie com a assistência de seus colegas, ele o informou, Madame Alice está morta. Capítulo 134, Cortezan. O que? A descrença de Charlie era palpável. Lumian compartilhou sua surpresa, lançando um olhar simpático para Charlie. Ele estava convencido de que Charlie não tinha razão para matar Madame Alice. Afinal, enquanto ela vivia, Charlie ganhava 500 veludropor por mês nos próximos 6 meses. De acordo com várias publicações, essa soma era quase equivalente ao salário mensal de um médico, advogado, funcionário público de nível médio, professor do ensino médio, engenheiro sênior ou vice-tenente da polícia. Para alguém que quase morria de fome e só conseguia encontrar trabalho como aprendiz, era uma pequena fortuna. Enquanto os seus dois colegas subiam as escadas, explicou o oficial que ao algemar a Charlie Terceli, Madame Alice foi descoberta morta no seu quarto no hotel do Cygne Blanc esta manhã. Várias testemunhas confirmam que passou a noite lá e que saiu até perto da meia-noite. Charlie Elites medo e confusão montado. Como é que isto é possível? Como é que ela morreu? Muttering para si mesmo, ele de repente se virou para o oficial, ansiedade gravada em seu rosto, e insistiu, ela estava viva quando eu saí. Juro por Saint-Vieve. A voz profunda dos oficiais respondeu, o relatório preliminar da autópsia coloca a hora da morte de Madame Alice entre as 11 horas e as 1 hora da noite passada. Além de, se dela, não foi detectada a presença de mais ninguém e a outra presença não poderia ser humana. Lumian refletiu em silêncio, considerando o fantasma de Montsouris. Se fosse por sua falta de um disfarce adequado e seu desejo de evitar o escrutínio dos detetives, ele teria expressado seus pensamentos. Impossível. Isto pode estar a acontecer. Os olhos se arregalaram, sua voz se levantou em protesto. Um policial, que havia escapado mais cedo, desceu do quarto andar, um colar de diamantes cintilantes segurado em sua mão esquerda de luva branca. Fundisto. Ele informou o oficial principal. O oficial assentiu sem mais explicações para Charlie. Ele olhou para ele solenemente, declarando, Charlie Colente, o Elitre preso por assassinato. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que você disser pode ser usada contra você em cour. E de delitlete fazê-lo. Você me ouve? Eu didilte. Charlie gritou, lutando inutilmente. Apesar de seus protestos, ele foi levado para fora de Auberge du Coq d'Oré pelos dois policiais. Até então, vários inquilinos haviam sido atraídos pela comoção para a escada, onde assistiram a cena se desenrolar. Entre eles estava Gabriel, que parecia ter acabado de completar uma sessão de escrita durante toda a noite em seu manuscrito. Achas que o Charlie fez isso? Lumian perguntou ao dramaturgo, profundamente em pensamento, enquanto olhava para o corredor agora vazio. Gabriel havia surgido mais cedo e tinha uma compreensão aproximada da situação de Charlie. Ele balançou a cabeça, respondendo, e Dom Roit acho que Charlie é culpado. Elites não é um santo, mas também não é mau. Por que você diz isso? Lumian perguntou, virando-se para ele. Gabriel ajustou seus óculos de armação preta. Charlie foi enganado do seu dinheiro e quase passou fome, mas nunca pensou em roubar-nos. Isso significa que ele ou tem princípios e uma bússola moral, ou tem medo da lei. Em ambos os casos, é suficiente para provar que ele mataria aquela senhora. Lumian assentiu, então riu. Pessoas podem ser impulsivas e mudar. Com isso, ele subiu as escadas até o 5º andar. Este foi o último andar do Auberge du Coq d'Oré. Grandes seções do teto mostraram sinais de danos causados pela água, como se a chuva forte fizesse com que ela vazasse. Lumian aproximou-se do quarto 504, o quarto de Charleroi, e extraiu um pequeno fio que ele carregava com ele para destrancar a porta de madeira. No interior, a mala, a cama e a mesa de madeira de Charlie Elite haviam sido vasculhadas pelos dois policiais anteriormente.
Os itens estavam espalhados, mas eram poucos e distantes entre si. Lumian lembrou que durante uma conversa com Charlie no bar do porão, ele mencionou penhorar seu único terno formal e muitos outros pertences enquanto estava desempregado. Ele ainda podia se dar ao luxo de recuperá-los. Quando ele entrou, seu olhar mudou, e Lumian de repente viu um retrato. Gravado na parede em frente à cama, mostrava uma mulher com um vestido verde. A mulher parecia estar em seus 20 e poucos anos, com cabelos ruivos, olhos verdes de jade e lábios vermelhos brilhantes. Ela possuía uma beleza requintada, irradiando elegância. Lumian ficou surpreso. A mulher na pintura parecia estranhamente familiar. Ele percebeu que deve ser Susana Matisse, a prostituta infame Charlie tinha confundido com Sanvieve. No entanto, ele nunca havia conhecido essa mulher antes, então não havia razão para ele encontrá-la familiar. Depois de pensar um pouco, Lumian de repente se lembrou de algo. Durante sua Summoning Dance em Rouen 207, ele atraiu uma figura translúcida que era claramente mais poderosa do que as outras entidades. A figura, também, era feminina e tinha uma semelhança impressionante com Susana Matisse no retrato. No entanto, um tinha cabelo azul turquesa, o outro auburn. O cabelo onebois era longo o suficiente para cobrir seu corpo nu, enquanto o outro era apenas longo o suficiente para formar um coque. Além disso, a figura era ainda mais sedutora, aparentemente capaz de agitar desejos ocultos dentro de qualquer pessoa. Retrato de Susana Matisse ter provocar tais sentimentos em Lumian. Uma consequência de orações equivocadas. Lumian silenciosamente assentiu em concordância. No passado, ele teria questionado as ações de Charlie. Se isso significasse evitar a fome, Lumian teria orado sinceramente a uma prostituta, muito menos ao anjo da guarda de Trierilitis. Mas agora, através de Aurorelitis Grimoire, Lumian ganhou uma compreensão básica das sequências de nível básico dos 22 caminhos divinos, tabus sacrificiais e conhecimento místico associado. Ele sabia que a oração descuidada poderia ser perigosa. Depois de procurar por um tempo, ele deixou a sala 504, pegou a lâmpada de carboneto e saudou uma carruagem pública na Avenue du Marché, indo em direção ao Quartier de Lambert Observatoire. Enquanto ele se aventurava no subsolo em direção à área onde Ostatru normalmente se escondia, Lumian examinava periodicamente as sombras por trás dos pilares de pedra. Ele riu de si mesmo, pensando, eu vou correr para o fantasma Montsoris novamente, vou. Se fosse esse o caso, ele precisaria considerar se o fantasma de Montsoris tinha uma conexão particular com algo que ele possuía, ou se a corrupção alterara indiretamente seu horoscópio, resultando em excepcionalmente má sorte. Felizmente, as preocupações de Lumianilitis se mostraram infundadas. Ele encontrou Ostatru sentado sob um pilar de pedra, uma fogueira crepitando nas proximidades. A figura encapuzada e vestida de preto olhou para Lumian e ofereceu um sorriso genuíno. M.R.K. concedeu-lhe permissão para participar do nosso encontro quinzenal de misticismo às 9 horas da quarta-feira à noite. O olhar de Ostailite trazia uma sinceridade distinta, como se dissesse que o pagamento era devido. Às 9 da tarde do dia depois de amanhã. Lumian assentiu com um sorriso. Onde está a reunião? Conheça-me na minha casa 1 hora antes. E levá-lo lá, Osta respondeu sem hesitação. Lumian terça lhe reconheceu. E Elita paga-lhe o resto então. Auride. Embora Osta parecesse um pouco desapontado, ele concordou. Lumian perguntou, de que devo ter cuidado na reunião? Cobre a tua cara e esconde a tua identidade, Osta aconselhado por experiência própria. E O'Donnell quer que outros participantes o exponham se eles forem apanhados pelas autoridades, não é? Além do Sr. K, ninguém deve saber tudo. Lumian sorriu, retortando, e ouvi já viu o meu rosto e conhece a minha identidade. Devo considerar enterrá-lo em algum canto do Underground Trier após o primeiro encontro. Osta involuntariamente estremeceu e forçou um sorriso. Eu ilitre bastante o Coringa. Mas sei quem és, onde vives ou o que fazes. Além disso, é improvável que Europe me tenha mostrado o seu verdadeiro self. Tendo prazer em enervar a outra parte, Lumian encontrou uma pedra e sentou-se. Basquingue no calor da fogueira, ele perguntou casualmente, você já ouviu falar de Suzanne Matisse? Eu tenho, Osta respondeu, a sua citação é evidente. Por um tempo, ela era a mulher dos meus sonhos. Comprei inúmeros cartazes e cartões postais com sua imagem. Alguns anos atrás,
Ela era prostituta, mais famosa de Trelite, do tipo que frequentava banquetes da alta sociedade. Ela estava ligada a inúmeros escândalos envolvendo membros do parlamento, altos funcionários e os ricos. Há rumores de que ela fez centenas de milhares de veludoropor anualmente, mas ela foi fora dos holofotes nos últimos 2 ou 3 anos. Nana desde então tomou seu lugar como Trelites renomada cortesã. Suspirar. Ela pode ter se tornado o Gamlites amante permanente. Centenas de milhares de veludoropicor. Lumian ficou surpreso. A cortesã de alto nível ganha mais do que a maioria dos autores mais vendidos. Isso botique normal. Ost usava uma expressão peculiar. A cortesã de alto nível pode dormir com membros do parlamento, banqueiros e funcionários de alto escalão, mas um autor best-seller podelet, divertido e autodepreciativo, Lumian comentou, Tatstrui. O poeta Baudelaire disse uma vez que não há diferença entre um poeta e uma prostituta. O primeiro vende o produto da sua imaginação, o último seu corpo. E prefere corpos, Ost admitiu candidamente. Lumian perguntou novamente, você já ouviu falar da lenda de um fantasma feminino? Ela tem cabelo turquesa, tempo suficiente para envolver seu corpo. Suas características são requintadas, capazes de encantar a maioria dos homens e despertar seus desejos. Osta balançou a cabeça. Com uma expressão melancólica, acrescentou, se tal fantasma feminino realmente existe, e adora encontrá-la apenas uma vez. Lumian levantou-se e riu. Em seguida, prepare-se para a morte súbita depois de fazê-lo dezenas de vezes por noite. Expressão de Austerlitz congelada. 3 p.m., 27 Avenue du Marché, Le Marché du Quartier du Gentleman Polícia de Quartiers. Lumian, tendo passado cerca de 300 veludoropor em 3 conjuntos de roupas de diferentes graus, cosméticos acessíveis e outros adereços disfarçados, entrou no salão excepcionalmente barulhento. Algumas pessoas estavam sendo trazidas, outras tiveram a sorte de sair, enquanto outras ainda discutiam alto, causavam uma cena e amaldiçoavam. Algumas mesas batiam e chutavam bancos. Lumian, seu cabelo loiro penteado para trás, óculos de armação preta empoleirados na ponte de seu nariz e um bigode adornando seus lábios, apareceram com bochechas excessivamente justas. Vestido com um terno formal preto e carregando uma pasta marrom, ele se aproximou de um policial masculino, supervisionando a recepção. Ele parou diante do homem, levantou a cabeça ligeiramente e anunciou com confiança, advogado pro bono Iame Charlie Colentets. Id gostaria de ver o meu cliente. Lembro-me de Baudelaire mencioná-lo, mas consegui encontrar a fonte por enquanto. Pode ser outra pessoa. Capítulo 135, confirmando a situação. O policial colocou o jornal e dimensionou Lumian, visivelmente nervoso por sua confiança descarada. Ele gesticulou para o caderno e caneta tinteiro antes dele, dizendo, mostre-me sua licença de advogado e registre seu nome e propósito de visite. Uma licença? A sério? Lumian, o falso advogado, sentiu uma onda de pânico. Tinha lido em inúmeros romances e jornais que simplesmente se identificar como advogado era suficiente para ter acesso a um cliente. Quando Lumian alcançou a caneta tinteiro preta, sua mente correu, formulando um plano. De repente, ele percebeu que o policial em frente a ele havia mudado sua atenção para a cópia recentemente descartada de Otto of Trier, fixada na corrida anual de ciclismo Trier. Ele não parece se importar com a licença de advogado. Uma ideia passou pela mente de Lumianets. Mimetizando a caligrafia de Aurore, ele rabiscou seu nome, Guillaume Pierre, pro bono lawyer. Cliente de reunião, Charlie Colente. Depois de anotá-lo, Lumian ficou de pé e olhou calmamente ao redor. Fingindo prazer, ele levantou o braço e exclamou, meu pequeno repolho, há muito tempo não vejo. Rostos confusos viraram-se na sua direção. Lumian voltou para o agente de registro e murmurou, e avistou um amigo. Mensagem não dita, herói-te apresentar sua licença advogado elementos mais tarde. Sem esperar por uma resposta, Lumian caminhou para um canto do salão. O policial deu ao registro um olhar superficial antes de retornar seu olhar para a juventude de Trier. Uma vez no canto, Lumian roubou uma espiada no policial preocupado. Em seguida, virou-se para os espectadores perplexos com um sorriso apologético. Me desculpe, confundiu com outra pessoa. Agarrando a pasta, aproximou-se do polícia que tinha José mais cedo, que agora vinha do serviço de registro.
Lumian levantou o queixo e exigiu altivez. Eu quero ver o meu cliente, Charlie Colente. Na República em Tis, os advogados detinham um status social muito maior do que os policiais comuns. O oficial olhou para o escritório de registro, não viu motivo de preocupação e assentiu. Hiroito contacte o responsável por esse caso para si. 15 minutos depois, Lumian encontrou-se cara a cara com Charlie em uma sala segura, 2 policiais de guarda na porta. Quem é você? Charlie perguntou, afundando em uma cadeira do outro lado da mesa. Seus olhos se encheram de confusão. Suas bochechas outrora roliças estavam agora pálidas, o medo gravado em cada linha de seu rosto. Ele tinha ouvido falar de advogados pro bono enquanto conversava com outros funcionários do hotel e sabia que eles eram fornecidos por agências governamentais ou organizações filantrópicas para suspeitos destituídos. Ele nunca esperava que um chegasse apenas meio-dia após sua prisão. Lumian sorriu, tirou os óculos de armação preta, piscou com o olho direito e falou com a voz natural. Donnie reconhece-me. E mior pro bono lawyer. Charlie olhou, estupefato. Após alguns segundos de escrutínio cuidadoso, uma faísca de reconhecimento iluminou seu rosto. Mas antes que ele pudesse falar, Lumian voltou a colocar os óculos e disse, Kit. Ouça-me. Aurid. Charlie chamou a atenção. O sorriso de Lumian desapareceu, substituído por uma expressão grave. E precisa de saber todos os detalhes do que aconteceu. Isso é a única forma de limpar o seu nome. Realmente? Charlie perguntou, desesperado em sua voz, como um homem se afogando agarrando uma tábua de salvação. Fingindo seu profissionalismo, Lumian questionou, que horas ficou no quarto com a senhora Alice até? Charlie esfregou o rosto, lutando para recordar através da névoa de confusão e dor. Madame Alice pediu serviço de quarto. Entrei em seu quarto antes das 8 da tarde e fiquei até que ela estava cansada. Só saí à meia-noite. Naquela época, ela tinha acabado de se deitar e ainda estava acordada. Ela ainda estava viva. Das 8 da tarde à meia-noite. Todos os dias. Que 500 veludropicor é fácil de ganhar. Lumian meditou, depois adotou um tom de advogado. Você tem que ser honesto comigo. Esconder qualquer coisa só vai te machucar no final. E não mentindo. Tatilitz realmente é verdade. As palavras, ações, postura e tom de Lumianiletis convenceram Charlie de que ele era realmente seu advogado de defesa. Depois de verificar mais alguns detalhes, Lumian perguntou, depois de ter ganho o favor da Madame Alice Letes, alguém expressou ciúme? Muitos. Aprendizes e assistentes oficiais, todos tinham ciúmes de mim. Charlie lembrou. Eles discutiram o assunto por um tempo antes de Lumian produzir uma foto, entregando a Charlie. Ver se reconhece esta pessoa. Charlie suspirou, Sniliteste Saint-Vieve. Porque ela estava vestida tão provocativamente, com o peito exposto. Ivy confirmou que o retrato no seu quarto é T. Saint-Vieve. Pertence à famosa cortesã, Susana Matisse. Lumian substituiu Tactful e Prostitute por cortesã para evitar que Charlie ficasse excessivamente chateado. Charlie e Elitz enfrentam contorcido com confusão. Orei é uma cortesã, não é um anjo. Mas porque minha sorte mudou para o melhor. Não, se tivesse realmente melhorado, eu teria sido preso. Lumian produziu outra foto. Ele ainda representava Susana Matisse, mas ele já havia alterado a cor do cabelo cortesã e fez alguns edits. Dê uma vista de olhos nisto e diga-me se reconhece esta pessoa. Charlie examinou a imagem por alguns segundos antes de sua expressão se transformar em uma de choque. Ela. Como pode ser? Então você a conhece? Lumian sorriu. Charlie olhou para cima, sua voz oca. Essa ela é. Chesa, mulher dos meus belos sonhos. Digniplot eu digo-te, eu tive esses sonhos incríveis por alguns dias. Sonhei em fazer amor com ela. Ela era tão apaixonada e gentil. Como é que sabias que eu sonhava com ela? Eu contei a alguém. Por que você tem uma foto dela? O olhar de Charlie, agora fixado em Lumian, havia mudado completamente. É mesmo o medo do Sul que conheço. Além de seu talento para brincadeiras e boa aparência, não havia nada de extraordinário nele. Os lábios de Lumian se enroscaram em um sorriso enquanto ele olhava para Charlie. Deu uma olhada mais de perto em Elitz na foto. Charlie olhou fixamente para a imagem da mulher de cabelos verdes. Ao examiná-lo, sua expressão se transformou em puro terror. Ele recuou involuntariamente,
fazendo a cadeira ranger. Não, isso é impossível. Susana, ela é uma prostituta. Charlie gritou, incapaz de suprimir suas emoções. Essa revelação o deixou sentindo como se tivesse encontrado um espírito malévolo. Depois de rezar para um retrato de uma prostituta, ele não só escapou da fome e encontrou um novo emprego, mas também sonhou com ela e dormiu com ela. Foi assim tão parecido com encontrar um fantasma. Lumian assentiu com a cabeça aprovando. Parabéns, pelo menos Willie treinou de brinde. Ele pretendia ajudar Charlie e divulgar informações como uma brincadeira para assustá-lo, mas os dois assuntos não estavam relacionados. A porta da sala de entrevistas abriu-se. Um policial de guarda do lado de fora perguntou cautelosamente, o que aconteceu? Por que estás a gritar? E ajudou a recordar alguns detalhes importantes. Lumian explicou calmamente. Charlie tirou-lhe o estupor. Sim, lembro-me de algo muito importante. E, de fato, foi. O policial pressionou ainda mais e fechou a porta novamente. Vendo isso, Charlie inclinou-se para a frente, agarrando a borda da mesa, e perguntou ansiosamente, encontrei um espírito feminino maligno. Pode não ser um espírito vingativo ou maligno, Lumian disse, assistindo à expressão Charlie Elitz, suavizar um pouco antes de adicionar, pode ser ainda mais problemático do que isso. Com essas palavras, o rosto de Charleroi ficou pálido. Depois de uma breve pausa, perguntou apreensivamente, quer dizer que a Madame Alice foi morta por aquele espírito maligno? Ima ainda não tem a certeza. Lumian levantou-se. Ineito examine Madame Alice Elitz Corpse. Você ainda sabe como investigar um cadáver para determinar a verdadeira causa da morte. Charlie achou seu vizinho cada vez mais enigmático. Lumian sorriu, mas não respondeu. Como advogado de defesa de Charleroi, Lumian tinha o direito de inspecionar o cadáver sob supervisão policial, e ele poderia até pedir assistência de um patologista independente. Então, depois de assinar 2 documentos sob o nome de Guillaume Pierre, Lumian foi escoltado para o porão da sede da polícia do distrito do Mercado e para o necrotério onde o corpo foi mantido. O oficial que o conduzia abriu o gabinete, descompactou o saco do corpo e apontou para o cadáver feminino. Isto é Madame Alice. Na vida, Alice preservou sua aparência muito bem, com apenas rugas fracas nos cantos dos olhos e da boca. Suas grossas sobrancelhas marrons emolduravam seu rosto, suas bochechas caíam ligeiramente e sua pele assumira uma palidez mortal. Lumian olhou casualmente para o corpo e disse ao oficial, Yemigod. Ele era um patologista que tinha vindo para realizar um exame genuíno. Seu objetivo era apenas identificar a localização aproximada de restos de Madame Alice. Depois de sair do necrotério, Lumian virou-se para o oficial acompanhante e perguntou, onde está o banheiro mais próximo? Vire à direita no final do corredor, respondeu o oficial, apesar da sua crescente impaciência. Lumian apressou seus passos e entrou no banheiro do porão. Uma vez lá dentro, ele trancou a porta de madeira e executou a dança de invocação no espaço apertado. Em meio à dança frenética e contorcida, um vento arrepiante varreu o banheiro. Figuras vagas materializaram-se uma a uma, seus rostos pálidos ou branco-azulados olhando para Lumian com os olhos vazios. Estas foram as obsessões persistentes dos que partiram. Lumian nunca tinha testemunhado uma visão tão espetacular antes. Por um momento, ele sentiu como se estivesse cercado por espectros fantasmagóricos. Ele se firmou e continuou a segunda metade da dança enquanto procurava Madame Alice. Logo, ele viu a senhora de aparência feroz com as grossas sobrancelhas marrons. Lumian desembainhou o punhal de prata ritual e infligiu uma ferida, ordenando a Madame Alice para se prender a ele. Madame Alice consumiu a gota de sangue e entrou no corpo de Lumian Ilitz. Imediatamente, Lumian sentiu um arrepio correr pela espinha, e seu peito ficou pesado. Sua respiração veio em suspiros trabalhados. Sem hesitação, Lumian amplificou a obsessão de Madame Alice, renunciando a qualquer seleção de suas características ou habilidades. Quase instantaneamente, a visão de Lumian Ilitz diminuiu, e ele viu Madame Alice deitada na cama, com a boca e o nariz sufocados por um travesseiro. No entanto, não havia ninguém pressionando o travesseiro em sua linha de visão.